É estagflação que chama? É bear market onde nós estamos entrando? Muitas dúvidas. Vamos com elas então ao Sérgio Machado, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar da nossa live de hoje aqui do Suno Notícias. Ele é sócio fundador e gestor da SF2 Investimentos. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui. Seja bem-vindo ao Suno Notícias. Eu que agradeço, Greg. Vamos ver, também é um convite meio perigoso, porque num dia desses, a melhor coisa que dá vontade de sair é correndo, né? Te convidei para fogueira hoje, né, Sérgio? Exatamente. Ô, Sérgio, inclusive, já vamos botar a lenha nessa fogueira mesmo, né? Como eu estava dizendo agora no começo da nossa conversa, ontem as bolsas reagiram muito bem, obrigado à decisão de política monetária dos Estados Unidos e depois as falas do Jerome Powell, né? 30 minutos depois ali da decisão dele. Inclusive, elas foram consideradas menos agressivas, né? Mais dovish até do que se esperava, como diz o jargão do mercado. Hoje, no entanto, o movimento foi contrário completamente. O que mudou tanto de ontem para hoje? É aquele negócio, né? Você vai para a festa, aí conhece as pessoas legais, bebe bastante, todo mundo dá risada. E no dia seguinte tem uma ressaca monstra, né? Então, basicamente, se lembra que ontem, quando ele começa o discurso, que ele começa num tom mais hawkish, né? Mais agressivo, os mercados se ressentem, caem, e no meio do speech, né? No meio do discurso, ele muda, né? Porque todo mundo esperava que viesse uma indicação de 0,75 para frente. Quando ele muda isso, o mercado entra numa euforia, mas é aquela coisa que a gente de repente não entendia mesmo, porque o problema é que, diferentemente do passado, onde muita enrolação foi feita e muita inverdade foi dita, né, pela própria a ideia de que era um fenômeno passageiro, até que o passageiro vira uma inflação de 40 anos. É um passageiro bem idoso, daqui a pouco não vai pagar meia, né, essa coisa do passageiro. Então, eu acho que, no primeiro instante, é a própria reação do mercado que está operando o dado, que está operando o evento. Mas no dia seguinte, eu acho que cai um pouco a ficha de falar, vamos continuar a postergar, né, o enfrentamento do monstro, tá certo? Porque o próprio, na declaração dele, tinha umas horas que ele quase que pedia a Deus para a inflação cair, né? Porque você não tinha. Você tem aqui, né, a inflação tá, mas ela vai tender para baixo. Como eu realmente, se você olhar a parte ela fica até uma coisa meio fora de uma realidade do Banco Central. Então, acho que isso tudo, no dia seguinte, eu acho que o mercado começa a se dar conta que, mais uma vez, o Fed posterga fazer o que deveria ser feito, né? O medo do efeito, que vai vir, o efeito ele está dado. Né? Na hora que tiver que aumentar a taxa de juros, você vai ter uma... Porque não é só nos ativos. Né? Os ativos estão claramente inflacionados, é só ver que a gente tem, se pegar né, o maior nível de todos os tempos, todos os ativos estão muito próximos dele, e uma inflação está no mesmo nível. Então você começa a ter, e o juro em contraponto lá embaixo, né, indicando que tem um processo disfuncional, tá certo? É disfuncional. E não adianta você torcer que, por muito tempo, eu acho que o que houve e que ajudou a manter essa histeria é que a inflação ela ficou circunscrita aos ativos, né? Você não tinha uma inflação descendo para nível de consumo. Só que o que aconteceu? Além das injeções maciças no mercado financeiro, durante a pandemia houve injeções maciças nas pessoas. Tá? E essa grana, então, ela começa a bater em consumo. E além de todas as distorções que a gente tem lá hoje, de nível de preço de imóveis e coisa e tal.
Então, eu acho que o problema é que agora essa inflação bateu no consumo e essa, vamos dizer, meio que a expectativa que isso vá se arrefecer ao longo do tempo por inércia, eu acho muito, né, fantasioso, né. Então, eu acho que um Então, pouco pelo que eu estou entendendo da sua resposta, o mercado gostou da postura Dove do primeiro comunicado, falou: ah, beleza, não tantos juros quanto a gente está imaginando, tem espaço, inclusive, para a Bolsa ganhar nessa história. Mas depois a percepção foi fraco demais, foi uma resposta tíbia. E aí eles empurraram com a barriga um problema da inflação, que vai ter que ser corrigido lá na frente com uma paulada ainda mais forte. Já começaram a colocar isso nos preços dos ativos, e ao mesmo tempo essa inflação também vai assustando e batendo em outros ativos também, né? Especialmente aqueles ligados ao consumo. Sofrem duas vezes, né? Sofrem com perda de poder de compra e sofrem com a expectativa de encarecimento desses produtos e um freio econômico lá na frente. Eu fui um bom aluno, entendi. É não, isso mesmo? exatamente, então, inclusive tem existe uma das desculpas para não se mexer é que isso podia causar uma recessão, e que os problemas da recessão devem ser evitados e tal. Agora, a recessão, ela eventualmente ela vem inercialmente se você tiver um processo que eu estava falando há pouco, da inflação dos ativos. Esse é um problema. Mas você tem um outro problema que essa longo longo período de dinheiro barato, ele gerou uma desestruturação nas empresas americanas, né. Hoje, na verdade, você tem uma boa parte delas que você não sabe se sobrevivem sem juros tão baixos, tá, porque elas não são mais rentáveis, elas perderam produtividade, elas perderam eficácia a esse longo tempo. E esse Uhum. é é um dos problemas também que é enxergado. Ele nunca é declarado, mas claramente é um fato, né? Se você como vão sobreviver, porque você tem empresas aí desde 2009 que os caras só conviveram com juros baixíssimos, né? E Tem algum aí, setor em especial que está vivendo de não, aparelhos assim? não, isso é definível, isso é disseminado, né. É uma economia que sempre foi movida a crédito. Esse é o mérito americano, né, na verdade a gente brinca, né, o americano médio ele não tem nada, ele tem crédito, o carro é do banco, a casa é do banco, o barco é do banco, né, tudo é do banco, né, o diploma dele é do banco. Então, essa parte e deu resultado esse tempo todo. Só quando você começa a ter juros artificialmente e excessivamente baixos, você começa a gerar distorção. Porque com dinheiro 1% ao ano, você não tem precisa pensar muito para abrir um negócio, né? Então você começa a ter negócios que eles não sobreviveriam numa situação normal de temperatura e pressão, né? Então, e isso é um fato. Agora, o quanto das empresas americanas sofrem dessa doença, não se sabe. Né? Essa conta virá também. Eu queria puxar um pouco agora para o nosso mercado aqui no Brasil, né? Olhando neste 2022. É bom lembrar, a gente teve um ano terrível em 2021, né? A nossa bolsa foi uma das piores do mundo, uma queda acumulada, se eu me lembro bem, de 12%. Aí nós tivemos um primeiro trimestre, assim, impressionante, né? Um excelente primeiro trimestre. E aí nós tivemos depois um péssimo mês de abril, acumulando perdas de 10%. Hoje, com esse tombo de quase 3% do Ibovespa, os ganhos do ano foram praticamente zerados. É uma alta residual ali de 0,4%. O que está acontecendo? Por que nosso mercado aparentemente está tão desregulado assim? Na verdade, a gente teve um ano ruim, o ano passado de bolsa, um ano ruim para a moeda também, e de alguma forma, no final do ano, a gente estava meio que era uma cereja do bolo, né? Porque você estava com uma moeda muito desvalorizada, tá certo? E você tinha uma bolsa que estava também com múltiplos muito interessantes. E começa a haver, então, a partir de dezembro, claramente no final de dezembro, uma entrada de investidor estrangeiro aqui, tá certo? Então você teve, porque você tinha três cerejas, na verdade, nesse bolo. Você tinha juros muito altos,
múltiplos muito interessantes na Bolsa e um câmbio muito depreciado, né? Você tinha um real que valia a pena, um dólar que valia a pena ser vendido, né? Então, essa soma carreou recursos para cá de uma intensidade muito grande. E é só ver o que teve de investimento estrangeiro no ano em Bolsa, foi monstruoso. Então, essa soma de fatores é que fez. Pegou, tivemos uma recuperação muito rápida num prazo muito curto. Agora, depois, eu te digo uma coisa, é uma foto, não é um filme, né? Porque o filme a gente continua com todos os problemas, né, do lado externo, porque esse problema dos juros americanos não, é uma continuidade, isso está todo mundo esperando, né? Lá vem o lobo, lá vem o lobo, lá vem o lobo, uma hora o lobo vai vir. E aqui a gente tem assim, a gente está no ano eleitoral, tá certo? Que por enquanto não está no preço nada nenhuma, né? Simplesmente você tem uma polarização, uma terceira via não se mostrou viável, mas não começou, sabe, não começou a campanha, não começou a pancadaria, os efeitos, Uhum. né? Não tem plano econômico rodando, ou seja, nada, você não pode falar nada que isso esteja no preço, mas mais para frente tem, né? Então, e o problema desses ajustes bruscos é que eventualmente eh, as pessoas tendem a ter uns insights, né? O cara começa a procurar a razão do que eventualmente não tem razão, né? Então, eh, Uhum. o que a gente teve, eu acho que nesse mês ajuda é uma piora do humor externo, uma parte de profit taking, né, na realização de lucro dos agentes que estavam no Brasil, né? Então, é aquela história, é meio que uma tempestade perfeita. Uhum. Primeiro você Ou seja, os teve caras aportaram, 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 realizaram e vazaram, foram para o Tesouro Americano. exato, e depois vai embora, né? E eu não, Uhum. eu acho que é uma coisa engraçada, eu até botei no Twitter que hoje é um dia muito, se você olhar, um dia bem diferente, né? Você olha as bolsas americanas, né, sendo despedaçadas, a taxa de juros deles subindo, né? Então quebrando aí os números emblemáticos e tal, e o dólar bombando, né? Então eu acho que assim, o dólar bombando. Ah, o que me lembrou é uma coisa que, quando começou aquela história, não, porque a Rússia trocou petróleo pagou rublo pelo petróleo da Arábia Saudita, e o dólar acabou, que a nova moeda não tem, perdeu. Não acabou, você viu hoje o que aconteceu. A única coisa que subiu no mundo foi dólar. Você teve um Sim. flight to quality, né, um voo para moeda, não é? É diferente de tudo que a gente viu, porque normalmente com o flight to quality você tinha o que? Bolsa subindo, os títulos de renda caindo renda, né, subindo o preço e a moeda se valorizando. Dessa vez você só teve a moeda se valorizando e só Uhum. ela. Né? Você vê que não foi não pegou só nas repúblicas de banana, pegou na moeda central. Você vê, é que especificamente a Libra ainda tomou uma porrada adicional por causa do negócio do juro de hoje. Mas foi Uhum. euro, foi tudo, né? Não ficou pedra sobre pedra. Então, isso é uma coisa que é interessante e que é um pouco aquela versão que muita gente pergunta, né? Na hora que você tiver uma correção maior dos ativos, qual seria um ativo de defesa, né? Então, que a gente fala, não, é ouro, é isso, é commodities e tal. Eventualmente, o ativo de defesa vai ser a própria moeda. O negócio é você saber qual a moeda que vai ser menos desvalorizada, né? Porque hoje você está tendo uma coisa mais é um movimento meio histérico, né? Você pega numa bolsa americana, chegar a cair quase 5%, as bolsas grandes, e a Nasdaq chegar a cair 7%, tá certo? É um movimento meio de Sim. terror, né? E Eu nem bem, sei se eu falei os números hoje, inclusive, para vocês que nos assistem, que nos ouvem aqui, porque eu faço uma pré-live antes no Instagram, né? Lá eu sei que eu falei os números, mas hoje o Dow Jones caiu 3,11%, pior queda diária desde 2020, né? Desde os primeiros impactos da pandemia de Covid-19. A Nasdaq tombou 4,99%, mesmo título, pior queda desde 2020. E o SP500 não ganhou o título, mas derreteu, 3,55%. O Sérgio, agora indo para o finalzinho da nossa conversa aqui,
Queria a sua opinião como gestor. Você vê oportunidade se formando nesse mercado? E aproveito para já engatar. Você acha que a gente está entrando num bear market? Bom, oportunidade sempre tem, porque ou você compra ou você vende, né? Eu acho que tem uma visão, talvez, dos investidores mais novos, que tem um negócio vender, dá medo. Não, você pode vender ou comprar qualquer coisa, né? Então, oportunidade sempre tem. Quanto a achar assim, se você acha que já caiu tudo, não sei. Eu não sei porque você nota que o problema dessas bolhas, e lá de fora é uma grande bolha, é que ninguém sabe qual é o estopim da bolha, né? Por que, que ela ocorre, né? Por que, Uhum. que o Nasdaq em 2000, no dia 10 de março, né, implodiu e lá ele chegou a ter uma queda de 80%, né? Então, isso que o pessoal que acha que aquilo é bear market, né? Então, o que a gente está tendo essa coisa de você dar nome, né? Americano adora isso, né? Não, a partir disso, 2 meses entrou em recessão. Se cai 2 meses mais, entrou estagflação. Não, eu acho que é o seguinte: você tem um mercado que está dando sinais de fraqueza. Agora, ele está em níveis altíssimos ainda, né? Uhum. Você tem. Agora, como de passado, quem vive é professor de história, você tem que olhar para frente. Se você pode ter mais quedas, eu acho que sim. Agora, vai depender muito, a gente internamente, eu acho que a gente está tá ainda tá muito mais, eu não sei, eu tenho um pouco de aversão a essa coisa do Caio comprou, que é muito se criou aqui, principalmente a gente teve uma crise monstruosa na pandemia, mas ele se recuperou em V, então as pessoas começam a ter a ideia, né, que tudo que cai é fácil comprar. Não é bem assim, né? Você tem quedas que demoram muito tempo. Então, acho que tem que ser muito seletivo, né? Nessa recomendação que a gente sempre tem dado aí no nosso grupo de economia, o JPC, que ela assim, pô, fica líquido um pedaço, você não precisa estar. O nível de ansiedade dos mercados e de possibilidade de correção ele é muito grande, tá certo? Então, eu acho que você deve. O que eu sempre falo, eu prefiro comprar a 10 subindo do que a 8 caindo, porque você não sabe onde vai. E, eventualmente, você não sabe até quando você aguenta. Você não sabe o tamanho né, a duração de uma eventual crise, né? Bons aquela história, boas empresas são sempre boas empresas, mas tome cuidado, porque o tempo é o senhor da razão, né? Eventualmente no tempo as coisas mudam, né? Então acho que Não dá para sair comprando tudo, né? não, Desesperadamente. de jeito nenhum. Eu acho que tem que Uhum. ir com calma. Não é para sair fritando, também. Oh, meu Deus, né? Caiu 5%, vai cair mais 5 amanhã, vai fritar tudo. Calma, Sim. né? E Então, uma última pergunta, essa para te liberar mesmo. Eu falei que ia ser hum, 15 minutos, já estamos a 23 aqui. hum, Você falou das eleições, né? Para hum, ter muita gente que está assistindo a gente aqui agora, que está começando a entrar no mercado, ou que não passou pelas eleições, por exemplo, de 2018, quanto mais as anteriores, né? hum. O que você, como gestor experiente, como que você olha para esses processos eleitorais e em especial para esse processo de 2022? Bom, é, a gente tem sempre no Brasil uma polarização, né? Tem sido nos últimos anos e tal, e não é diferente. Eu acho que é, como precisa tomar muito cuidado só com o que são as políticas, né? O que é a política que é proposta, o que não é a política econômica, no caso, que no meu Uhum. caso eu não tenho o Sim, menor. não, não, perguntando desse ponto de vista mesmo, o Exato. impacto Então, disso para o como a mercado. gente Tá? não tem, qual é a política econômica? Qual é a política econômica da Sim, oposição? Não sim. tem, não tem nada. Na entrevista do Lula para Time, ele falou basicamente um voto em mim e depois eu mostro o que eu vou fazer, né? Por Que exemplo. eu me chamo Serafim. Não, essa entrevista. Não, eu acho que isso é uma. Não há o que falar, né? Porque realmente, num país com crise, com desemprego do tamanho que ele tem, é a política econômica que é o mais importante, né? O que o brasileiro, né, precisa
É, né, é emprego, é saúde, educação e menos inflação, ou seja, ter uma qualidade de vida boa, né, e isso que a gente espera dos governantes, só que não. É isso. Sérgio, muito obrigado, viu? Falamos aqui com o Sérgio Machado, sócio fundador e gestor da SF2 Investimentos. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Seja muito bem-vindo, espero que volte sempre, Sérgio. Obrigado, boa noite a Valeu. todos.